Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com sua audiência aqui no canal 14.1. Obrigado também a você que nos assiste através do nosso site redebrasiloficial.com.br e também através do YouTube, youtube.com, e lá você coloca o barra, Rede Brasil Oficial, e você acompanha toda a programação aqui da nossa emissora e também do programa Assunto do Dia. Só mais uma coisa, me faz agora um favor, avisa a todo mundo que o Assunto do Dia já está no ar e que hoje o programa está imperdível. Aqui no estúdio, nosso bate-papo será sobre como economizar no orçamento doméstico. E eu já começo te perguntando o seguinte: qual o seu orçamento doméstico mensal? Se você conseguiu responder sem pensar muito, parabéns! Mas muita gente não sabe ao certo o quanto tem de despesas fixas, por exemplo, como transporte e aluguel. E as despesas variáveis também muita gente desconhece, como um jantar fora de casa, além daqueles passeios. Então, antes de começar a pensar em fazer cortes para equilibrar aí o orçamento, é preciso você separar e classificar o peso de cada despesa, e o que tem o maior peso deve ter aí uma atenção bem maior. Aqui no estúdio vamos trazer muitas dicas sobre como equilibrar esse orçamento doméstico. E os nossos convidados já estão aqui. Vou apresentá-los para você que está em casa. Primeiro, a Aldineide Rios. A Aldineide, ela é consultora financeira. Também, para nos ajudar com muitas orientações, vou apresentar o André Moraes. André, ele é economista e conselheiro do Corecon Pernambuco. Então, daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados, mas antes tem uma reportagem muito especial sobre o resultado de uma pesquisa que foi divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e, de acordo com essa pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros precisam realizar cortes no orçamento, precisaram, na verdade, realizar esses cortes nos primeiros 6 meses do ano. Então, fique muito atento às seguintes informações. Acompanhe. O ano começou com as expectativas altas a respeito do cenário econômico para quase metade dos brasileiros. Com o passar dos meses, todo esse otimismo caiu. Agora, segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apenas 13% mantém esse otimismo e 49% consideram que o ano teve um desenvolvimento ruim. O que foi que ocorreu? A reforma da Previdência emperrou, então isso fez com que o governo também começasse a não gastar muito, até pela própria característica do Bolsonaro é assim, né? E aí a nossa economia ela também é muito dependente do governo, né? Então, todos esses fatores criaram uma descrença das pessoas no consumo. Então, o trabalhador estava lá empregado, estava confiante, depois ele começou a perceber as dificuldades do governo, depois ele começou a perceber que isso também estava tendo dificuldade na empresa dele, e aí, então, ele se resguarda, o consumidor se resguarda e ele vai deixar de consumir. Se apertando, 60% dos brasileiros conseguiram pagar as contas, mas para isso precisaram adiar alguns projetos. 33% dos entrevistados pela pesquisa tiveram que recorrer a empréstimos e 27% tiveram que vender algum bem para conseguir dinheiro. E 7 em cada 10 brasileiros tiveram que cortar gastos nos primeiros 6 meses do ano. Mais da metade dos entrevistados cortaram gastos com lazer, como restaurantes. Também deixaram de comprar roupas, calçados e acessórios. E metade deles deixaram de viajar e visitar cinemas e teatros. E você, o que precisou cortar? Passei, comi no restaurante. Meu amigo, eu já cortei tudo. Então só o básico dentro de casa? E é meio quilo de arroz, meio quilo de açúcar, é tudo meio. Eu digo para o trabalhador e o consumidor de que ele precisa olhar as despesas que ele tem, né? Olhar a planilha dos gastos que ele faz mensalmente e ir cortando tudo aquilo que for
não necessário para a sobrevivência dele. O sentimento do brasileiro a respeito do cenário econômico não é dos melhores. Mais da metade dos entrevistados afirmaram não sentir melhorias. Para este economista, o segundo semestre do ano deve ser melhor. A expectativa é que haja um crescimento nas contratações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que 93 milhões de brasileiros estão empregados, maior número registrado pela pesquisa. O segundo semestre, ele sempre é melhor do que o primeiro. Por quê? Porque as expectativas começam a melhorar, você tem o Natal, você tem o Dia da Criança, então tem algumas datas, você tem a Black Friday, né, que também... Então, todos esses são estímulos que colocam, mas o que eu acho mais importante é que o governo Bolsonaro está começando a ter um horizonte em termos de visão. As pessoas estão... E principalmente porque ele tem uma equipe econômica excelente. São pessoas de alto nível, são pessoas que sabem o que estão fazendo, e aí, consequentemente, isso vai melhorar muito a condição das pessoas poderem consumir e confiar, e ter principalmente a confiança. Vamos, né, nessa expectativa agora para o segundo semestre. Será que vai aumentar esse número de brasileiros otimistas com a economia, com o cenário atual aqui do nosso país? Vamos trazer muitas dicas e orientações aqui no decorrer do nosso programa sobre orçamento doméstico. Vamos falar muito com os nossos especialistas, vamos explicar muita coisa boa para você que está em casa. Mas antes a gente quer ouvir você que está do outro lado da telinha. Você precisa interagir com a gente quer te ouvir sim, e você vai ligar a partir de agora para responder a nossa enquete do dia. E hoje a pergunta é muito simples, vamos conferir aqui, a nossa enquete acaba de ser lançada e a gente quer saber se você costuma pesquisar bastante antes de fazer uma compra. Você tem essa preocupação de pesquisar antes de comprar qualquer coisa? Liga pra gente, participa aqui do programa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora ela está disponível para você ligar para a gente, participar. Você vai ligar, responder nossa pergunta. Aproveita também a oportunidade, manda já a sua dúvida sobre o assunto e daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder a sua dúvida. 3424-1977 é a nossa segunda linha, também você pode ligar e interagir conosco. Já se você tem acesso à internet, pode mandar uma mensagem para a gente através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia. Você escreve seu depoimento, sua pergunta e também responde a nossa enquete do dia. Já o WhatsApp também já está disponível, está aqui em mãos, você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Você mande aí várias perguntas, daqui a pouquinho vamos responder tudo ao vivo. Deixa eu dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Aldineide Rios, ela que é consultora financeira, está aqui para trazer várias dicas. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Valson. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez compartilhando e ajudando a população a controlar o orçamento, a economizar um pouco mais e a ultrapassar, atravessar essa crise que estamos vivendo. Realmente é um prazer e agradeço bastante por isso. Também queria dar boas-vindas ao André Moraes, ele que é economista e conselheiro do Corecon, Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Valson. Eu agradeço estar aqui novamente, em nome do Corecon, né? Inclusive hoje estamos comemorando aí o Dia do Economista, né? E o Corecon está de portas abertas aí, sempre que vocês precisarem podem contar conosco. Essa é a nossa homenagem, né, a todos os economistas. É. Por isso que trouxemos esse tema em debate aqui, em homenagem a todos os profissionais que são importantíssimos para a nossa sociedade. Fica aqui o nosso reconhecimento a todos vocês economistas, parabéns. Parabéns também se estende a todos vocês economistas que estão agora nos acompanhando. E a gente segue para falar um pouco mais sobre equilibrar esse orçamento doméstico. A gente falou, né, que antes de falar em cortes é preciso você conhecer esse orçamento doméstico. É verdade. O que é que tem de despesa, o que são despesas fixas e variáveis. Vamos explicar a partir de agora, Aldineide. Antes de falar em cortes, que muita gente não gosta nem de ouvir, né, falar na palavra corte,
Antes, vamos conhecer o que é que você tem de despesa para ver o que dá para melhorar e equilibrar esse orçamento. Pois é, normalmente a população não tem hábito de fazer orçamento, porque ela liga logo a corte. Fazer orçamento é cortar. E na realidade seria planejar, olhar para frente em vez de olhar para trás e cortar. Então, quando eu tenho que reduzir, eu tenho que conhecer. Porque, por exemplo, se eu pago um aluguel, uma prestação de uma casa, muitas vezes eu não tenho como reduzir isso. Então, eu tenho que conhecer o que é realmente minhas despesas, que eu não posso mexer, aquelas que são essenciais para meu orçamento. E existem aquelas outras que eu posso dar uma reduzida. Outras eu posso eliminar, porque saber que vai mudar uma situação radicalmente não é possível. Mas eu tenho que reduzir um pouco em cada item da casa. Um pouco na conta de luz, um pouco no supermercado, fazendo uma pesquisa melhor. Não é deixando de ter qualidade, mas pesquisando e indo para produtos que têm preços diferentes de um supermercado para outro de quase 40%. Então, olhando essas coisas, dá para reduzir. A escola dá para negociar. Algumas vezes você ir lá negociar, dá para você fazer, sim, boas economias. Então, é conhecer realmente, de fato, o que eu tenho e onde é que eu posso baixar. Seja 1%, 2% ou em termos de real. R$10 numa conta, R$10 em outra, já tem uns R$20 a menos no orçamento. Então, é nisso. Agora, lembrar, não é para ele... Vai fazer. Não é... Muitas pessoas cortam o lazer. Isso é um erro. Porque termina não dando ânimo para atravessar essa fase. Mantém o lazer, só troca. Não vai para o restaurante direto. Vai, eventualmente, faz uma... Vai ao parque público, vai a um parque né? público, vai a uma praia. A gente tem piquenique. tanta coisa bacana aqui. A gente tem um centro do Recife que é lindo. No domingo tem tanta área de lazer. Então, vamos mudar e passar a ver. A gente tem muitos pontos turísticos que podemos. Então, se abrir a outras possibilidades, isso é muito importante. Toda certeza. Importante também todos os membros dessa família ter ciência desse orçamento doméstico. É preciso que todos saibam e de que forma eu repasso isso para todos os membros da família, não só quem custeia ali, né, o orçamento no final do mês. Todos precisam saber, né, André? Sem dúvida. A gente costuma dizer que assim, o que a gente não consegue mensurar ou saber, a gente não tem como controlar. Né? Então, se a gente está falando de um orçamento doméstico, a família tem que fazer parte desse planejamento, né? Como a colega falou aqui, tudo faz parte de um planejamento, não é simplesmente vamos lá cortar. A gente precisa, primeiro, colocar tudo ou você faz uma planilhinha ou um Excel, quem já tem mais um pouco de intimidade, né? Mas é importante a gente conhecer os números. E aí sim a gente vai saber. E aí ficar atento, como ela também comentou, que as despesas, algumas a gente não sabe nem que existem, mas quando a gente vai anotar, a gente vê que elas são grandes. Entende? E quando vai juntando uma com a outra, por mais simples que seja, ela pesa um pouco, né, nesse orçamento final. Exatamente. É interessante, quando assim, sempre que eu sou contratada para fazer alguma consultoria numa família, a maior dificuldade é que os mentores os financeiros aceitem que os filhos sejam envolvidos. Esse é a grande resistência. E quando eles cedem e trazem os filhos, a surpresa é fantástica. O quanto eles contribuem e quanto ajudam. Essa resistência seria para o filho não saber que às vezes tem, né, aquele aperto onde não dá para cumprir todas as obrigações e precisa meio que cortar ou adiar alguma dívida? Pode ser isso também, a questão da cultura? Olha, eu acredito que não, porque até eles falam, olha, a gente está apertado, mas é que acham que crianças e adolescentes não entendem disso, que não precisa. Então, esse fato faz assim, não, eles não vão saber, não vão ter como contribuir, nós resolvemos e passamos para ele. Só que quando você faz parte do processo, é muito mais fácil você lidar com isso e você caminhar junto. E as surpresas são fantásticas. Desse processo tem as despesas fixas, variáveis. Vamos trazer exemplos para quem está em casa, para que comece, né, a se organizar mesmo. O que a gente pode entender como despesa fixa, variável e que mais outras despesas a gente precisa saber? Tem que ter um fundo de reserva, um dinheiro para uma emergência? Como é que a gente explica para quem está em casa todo esse orçamento? É composto por quais itens o orçamento doméstico?
A gente sempre vai ter as despesas fixas, né? Que, por exemplo, um aluguel, um condomínio, né? E as despesas variáveis, que elas vão, como o nome já diz, elas vão variar aí de acordo com o consumo, né? Então, outras despesas também a gente pode chamar de despesas correntes, que são aquelas despesas que elas vão, mas elas saem. Por exemplo, IPTU, IPVA. Então, o ideal é a gente ter um planejamento, digamos assim, do ano, né? A gente faz um planejamento do ano, a gente tenta plotar lá e já ter alguma coisa do ano, para a gente ter noção de quais os meses são mais pesados. Isso já até nos ajuda no próximo ano, porque a gente já vai se organizar melhor no próximo ano. Né? Geralmente o mês de janeiro tem um peso maior. Exato, tem o mês de janeiro, a julho. gente vai ter, tem as datas comemorativas, às vezes dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. E aí, enfim, reserva de emergência todos precisam ter, né? É o ideal que se tenha, né? Até para, no momento de emergência, como o nome já diz, a gente não precisar recorrer para fontes de crédito mais onerosas. Que no caso seria o cartão de crédito. Cartão de crédito, cheque especial, consignado e por aí vai. Uma coisa que começou a dar certo nessas consultorias foi classificar as contas, então fica mais fácil para eles entenderem. Normalmente eu coloco assim, as essenciais, que é aluguel, supermercado, escola, despesas com saúde, porque aí você classifica, às vezes, remédio que você compra e fica lá de estoque de farmácia, despesa de plano de saúde, despesas com lazer, despesas com vestuário, despesas com higiene pessoal e limpeza, porque às vezes você termina exagerando em algumas coisas, e despesas com a família mesmo, e a reserva. Então eu divido, eu classifico, eu digo, comece a colocar suas despesas em cada uma dessas caixinhas. Onde é que você pode diminuir? Porque aí fica fácil de visualizar. Antes, quando eu trabalhava só assim, despesas fixas e variáveis, não era tão simples para eles separarem. Entender, né? E quando eu comecei a botar em blocos, ficou muito mais fácil de trabalhar. Eita, eu estou vendo que eu estou gastando muito com saúde, mas é remédio que eu compro e deixo em casa, às vezes compro mais do que eu preciso, às vezes estou gastando muito com a educação. Mas por quê? Porque eu matriculei no curso que eu vou eventualmente, que não é aquele curso principal para mim. Estou gastando com lazer, porque estou indo para o restaurante toda semana. Então, quando comecei a colocar separado, quando você olha, fica mais fácil. Fica bem mais fácil de você... Equilibrar e cortar quando precisa, né? Às vezes é preciso, sim. Verdade. Isso é inevitável. Tem hora que você tem que cortar, mas aí você vai cortar no lugar certo e não onde ele dói. Vai cortar onde é preciso. A gente viu que no primeiro semestre deste ano, 7 em cada 10 brasileiros precisaram cortar essas despesas. E você, como economista agora, enquanto economista, André, a gente pode esperar uma melhora para o segundo semestre, né? Será que esse número pode baixar? Menos brasileiros vão precisar fazer cortes ali do orçamento doméstico? Como é que você enxerga isso? Qual a sua expectativa? Olha, existe uma boa expectativa de que no segundo semestre, com a aprovação da reforma da Previdência, que a gente tenha um cenário mais otimista. Ontem saiu uma prévia do PIB, né, que é o IBCBR, e não foi um bom resultado, o que já sugere que a gente pode estar numa recessão técnica. Tá? Então a gente precisa... Não é a questão de não ter o otimismo, mas ter cautela, né? A gente continuar um pouco cauteloso até o cenário realmente se mostrar mais favorável. Então, nesse sentido, talvez repensar em assumir coisas mais de valores maiores, entende? Mas assim, de antemão, de todas as mudanças que já ocorreram, tudo indica que a gente já está saindo lá do fundo do poço, digamos assim. Teve um recuo do PIB, né, de 0,13%. Esse Isso. recuo pode mexer com a economia, porque o PIB é o Produto Interno Bruto, Isso, a soma de todas isso. as riquezas. Então, teve um recuo, então é um Exato. sinal de alerta. Inclusive, uma das partes muito importantes na composição do PIB é o consumo das famílias. As Entende? famílias. Então, isso já é um sinal de que ainda está recuando. Que pode melhorar. 13% responderam que estão
otimistas, né? Que estavam otimistas no primeiro semestre do ano. Então, Exato. a gente espera que esse otimismo, né, ele aumente agora no segundo Sim. semestre, porque tem essa questão, né, também da liberação do FGTS, pode contribuir Sim. de alguma forma com a economia e trazer um fôlego, mesmo que pouco, mas Pontual, pode né? chegar esse fôlego Quanto a isso, é pontual. muito importante assim, deixar bem assim, um alerta. Vamos usar esse dinheiro com sabedoria. Sim. Não vamos pegar esse dinheiro, vai ser extremamente importante para a economia, mas usa ele para, se tiver dívida cara, para saldar essa dívida cara. Usa esse dinheiro para fazer uma reserva que vai te dar uma segurança. Porque muitas vezes as pessoas vêm naquele âmbito de com um consumo retido e quer pegar esse dinheiro, quer compensar e fazer Verdade. gastos Exatamente. que não são tão necessários agora. Segura a onda. Às vezes cortou bastante no primeiro semestre e agora Aí vai quer se vingar. compensar, né? Eu mereço, já que eu sofri tanto no primeiro semestre, cortando Aí fica algumas aquele ciclo. coisas. Um período bom, um período ruim. Um período bom, um período ruim. Aí, no caso, para quem vive com um salário mínimo, por exemplo, esse orçamento, né, ele não pode ultrapassar quantos por cento do salário? Eu tenho que gastar 80%, 90%? Posso gastar tudo, né, e ainda usar o cartão de crédito no final do mês para complementar esse valor que eu recebo? Como é que a gente orienta quem está em casa nos acompanhando? Entre o ideal e o real, como é que a gente explica isso? O ideal seria gastar até quanto desse orçamento? Olha, existem algumas fórmulas que eu acredito que cada um vai ter um pensamento distinto. Mas algumas pessoas falam em você ter que sobreviver com em torno de 60% do que você ganha, tá? Porque aqueles outros 40% você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa pensar na sua aposentadoria, que é uma coisa que a gente está bastante preocupado, porque as pessoas aparentemente não estão tão preocupadas assim com a aposentadoria, tá? E isso é uma coisa que precisa ser feita agora, ontem, Sim. né? E então é um percentual que eu acho que assim, depende muito da composição da família, né? Seria o ideal. E pra- até Isso. do momento que está passando, né? Exato. Porque também não adianta a gente, como a colega comentou, não só cortar, né? Sim. Então algumas despesas a gente não pode simplesmente cortar. Entende? Porque se a gente não estiver bem com a qualidade de vida, a gente não vai render no trabalho e, consequentemente, Não, pode lógico. perder aquela Exatamente. oportunidade. E tem momentos da vida que somos obrigados a gastar um pouco mais do que outros. Por exemplo, às vezes você está início de vida familiar, construindo, quer dizer, chega um filho novo, não dá para você fazer um corte tão grande, não dá para você fazer uma reserva muito... Você tem que reservar o mínimo possível para poder atravessar. Mas vem gastos extras inevitáveis que você tem que... O tempo passa, à medida que você vai construindo mais tua vida, teus filhos vão tendo mais liberdade, você dá para fazer uma economia um pouco menor. Então, assim, para cada fase de vida e para cada perfil, dá para você... A regra é, guarde alguma coisa. Se não pode guardar muito, mas eu ganho um salário mínimo, quanto é que eu vou guardar? Guarde R$10, mas guarde. O próximo mês você guarda mais 10, você já vai ter 20. Depois de um ano, você já vai ter um valor guardado. Então, assim, é hábito. Guarde R$10, mas guarde. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre economia no orçamento doméstico. E a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações para a gente a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Correio Brasiliense. Conta de luz vai ficar mais cara em agosto com bandeira vermelha, diz a ANEEL. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira que está em vigor neste mês é a vermelha no patamar 1. Um acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. Mais um custo que vai pesar no bolso do consumidor. E para economizar energia elétrica, é importante verificar de que forma você está usando os eletrodomésticos, como é o caso da geladeira, chuveiro elétrico e ar-condicionado.
No caso da geladeira, é preferível que ela não fique próxima ao fogão ou em áreas expostas ao sol. Já no caso da máquina de lavar, o indicado é que ela seja ligada apenas com toda a capacidade preenchida. Vamos saber outras dicas lá no estúdio? Voltamos com você, Valdson. Muito obrigado a Tânia Silva pelas notícias da internet. Não é uma boa notícia não esse aumento na conta de luz, mas tem outra notícia que também vai pesar no bolso do consumidor, é que desde ontem a conta de água aqui em Pernambuco está mais cara também. Isso acontece porque a tarifa da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, sofreu um reajuste de 6,72%. E esse reajuste vai ser repassado pelos consumidores. Já está sendo repassado e vai pesar sim no seu orçamento mais à frente. Com esse aumento, os clientes convencionais passam a pagar R$ 2,77 a mais na conta de água. A gente viu aí, conta de luz mais cara, conta de água também vai pesar no bolso, teve esse reajuste. Então, o que é que a gente faz para tentar economizar? São contas variáveis, são despesas variáveis, mas também que todo mês chegam essas contas, São despesas fixas e variáveis ao mesmo tempo, a gente poderia dizer assim. Aí tem que repensar, tem que chamar a família para tentar reduzir esse consumo, porque vai pesar no orçamento. É extremamente necessário, principalmente na conta de energia, que como vai começar a esquentar o tempo, naturalmente é ventilador, é ar-condicionado, é tudo num gasto que aumenta bastante. Então, é muito importante que troquem as lâmpadas. Lâmpada de LED hoje baixou o preço dela, então dá para trocar, isso tem uma economia bacana. Máquina de lavar, usar com consciência de uma única vez, em vez de colocar poucas peças, fazer tudo. Na hora de passar roupa, tenta estender a roupa o mais esticadinha possível para não demorar tanto com o ferro ligado. E às vezes nem vai precisar passar. Então, assim, lembrar de saiu do quarto, apaga a luz, lembrar de coloca um time, usa o time que a maioria dos ar-condicionados tem. De manhã, bota ele para desligar cedo, você vai até a hora de você levantar, já com o quarto já na temperatura adequada. E faz meio que uma gincana com a família toda, se tem crianças em casa, tenta estabelecer ali uma meta, vamos reduzir o consumo em tantos %, as crianças participam, toda a família participa, porque às vezes o adulto, é tão atarefado e tem um dia tão corrido, quando chega em casa, às vezes passa ali no corredor, deixa a luz acesa. Se a criança vê, está envolvida ali naquele processo de economia, ela vai sinalizar e vai até apagar essa luz. Sem sombra de dúvidas, inclusive lembrando que a gente não passa o dia em casa, Então, se a gente não envolve a família, verdade. E a gente não orienta de modo que eles sozinhos já vão lá e apaguem a luz e desligam o ar-condicionado, não vai adiantar de nada, entende? A gente vai estar fora de casa, as crianças que precisam estar envolvidas nisso. E já até usar isso de maneira lúdica. Vamos ver, esse mês, esse grupo aqui, as crianças vão tomar conta da energia. O mês que vem vai ser a família. Então, quem economizou mais? O time das crianças ou o time dos pais? Quem foi que fez mais ação para economizar? Isso é fantástico e dá certo. A gente já trouxe algumas dicas, de como economizar. Tem outras também que a nossa produção separou, de como você economizar na conta de água, na conta de luz, o que você pode fazer aí na sua casa, o que você deve fazer, na verdade, para poder economizar e sobrar um pouco de dinheiro. Essa tela a gente vai trazer daqui a pouco, então vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, vamos aprender com os convidados. Não tem a imagem aqui dos tópicos, então vamos no boca a boca agora responder para quem está em casa. Quais outras medidas, por mais simples que sejam, que são às vezes esquecidas, que a gente tem que lembrar, tem que colocar ali na mente, tem que fixar na mente, se possível, colocar alguns recados ali na porta da geladeira. Pode ajudar os mais esquecidos? Sem dúvida. Eu particularmente tive uma aula de educação financeira com o padrasto da minha esposa, antes mesmo de eu me tornar economista, enfim, que ele tinha uma regrinha de 3 perguntas. Então, compartilhe com a gente agora, André. Vou compartilhar agora. E sempre que a gente pensa em adquirir um determinado bem, a gente vai fazer a primeira pergunta. A gente realmente a gente está precisando daquele bem, certo? A segunda pergunta é, esse bem tem um preço justo, ele está sendo vendido por um preço justo? E a terceira e principal pergunta é, a gente tem o dinheiro para comprar esse bem?
certo? Então, a partir desse momento, a gente começa a refletir, e isso é importante. A gente respira fundo, né? Respira fundo, a gente pergunta, a gente realmente precisa, né? O preço está justo, e se a gente tem o dinheiro? Porque se endividar para comprar um bem de que a gente não precisa e que nem está com preço justo, não tem o menor sentido. Às vezes é por emoção essa compra. Quando a gente não para e reflete, né? Não faz essas 3 perguntas básicas, a gente vai por impulso e compra sem necessidade, às vezes. E termina utilizando o cheque especial, ficando endividado no cartão de crédito. E isso depois, o preço é caro. É muito caro, né? Os juros hoje, esses juros passam dos 300% ainda do cartão de crédito, cheque especial. Eu acho que o detalhe não é nem só esse, né? Porque assim, a gente está vendo aí uma queda de Selic, uma perspectiva de queda de Selic, né? Para a gente chegar em 2020 aí com 5,5% ao ano, mas a gente não vê isso na outra ponta, que são os bancos cobrando no cheque especial e no cartão de crédito, entende? Então, isso é que é preocupante. Quanto mais inadimplência, mais eles sobem a taxa para compensar. Então, tecnicamente, eles não perdem nada. Alguém está pagando. E normalmente é a população que paga essa conta. E muito caro. E muito caro. Aí quando a gente falou desse reajuste da Compesa, por exemplo, um reajuste um pouco mais de 6%, R$ 2,00, se eu voltar aqui só para trazer a informação, R$ 2,77 a mais. Parece pouco, mas que pesa. Pesa. Porque não é só esse reajuste. Não, porque numa casa, no orçamento doméstico, não é um item que vai fazer a diferença, é a soma. Você viu que foram 2 itens importantes, a conta de água e a conta de energia. 2 itens essenciais que nós não podemos abrir mão dele. E se a gente manter o mesmo padrão de consumo que a gente vem agora, vai dar um crescimento assim gigantesco, que a gente vai sentir na água, porque principalmente aqui no Nordeste, porque calor, a gente tende a tomar mais banho, tende a sujar mais roupas, então assim, o consumo vai subir, eu vou pagar mais porque estou consumindo mais e vou pagar muito mais porque o preço subiu. Então, a mesma coisa acontece com a energia. Então, esses 2 itens, eu tenho que ter consciência e vigília em cima dele sempre, regularmente, para poder não sofrer os grandes impactos. E a gente percebe, né, quando a soma das pequenas compras que a gente faz vem a pesar, quando a gente vê o cartão de crédito quando é utilizado. Às vezes é para pagar uma corrida, né, de um aplicativo, às vezes é um açaí que você compra. Quando você vai juntando 10, 15, 20, 30 reais, você não imagina, né, que aquelas pequenas coisas poderiam chegar a 500 reais, por exemplo, numa fatura. Pois é, fácil, sem muito esforço. Aí tem que repensar esse consumo, tem que tentar guardar um dinheiro para comprar à vista, né? Isso vai ajudar também a economizar. Se eu tenho um dinheirinho ali guardado, posso fazer aquela compra à vista do que utilizar o cartão de crédito. Ou a gente pode falar que pode-se usar o cartão de crédito só às vezes. Como é que a gente explica essa questão do cartão de crédito, que muita gente encara às vezes como uma extensão da renda? Eu acho que é aí que mora o perigo. Não, o cartão de crédito, ele sendo bem utilizado, ele pode ser um grande aliado. Ele não é só vilão. É vilão quando eu perco o controle, quando eu deixo ele me dominar. Mas quando eu uso ele com sabedoria, quando eu uso ele... Por exemplo, a conta de energia vai pipocar. Sim. Se eu tenho uma geladeira antiga, poxa, mas ela está tão boa, está tão antiga, eu não vou trocar. Mas muitas vezes, quando eu troco essa queda no consumo de energia, porque a tecnologia de hoje faz com que o consumo seja menor, os eletrodomésticos consomem menos. E às vezes, quando eu troco, eu usei, por exemplo, o cartão de crédito para comprar parcelado. Muitas vezes, o que eu economizo é quase a parcela do cartão que eu estou pagando. É verdade. Então, assim, isso tem que ser bem estudado. Eu tenho que olhar e ter consciência, usá-lo com cuidado. E não assim, passei, que bacana, essa roupa bacana, eu preciso. Mas eu vou... Claro que eu preciso, estou sem roupa nova. Isso não é precisar. Então, eu tenho que ter realmente essa consciência para comprar, usar o cartão com força e dominando ele, não deixando ele me dominar. E não precisa ser economista para ter essa visão, não. Lógico que não. Não precisa saber muito de matemática para ter esse controle também, não. É interesse. É buscar colocar ali tudo no papel, né, tudo na ponta do lápis, para poder fechar a conta no final do mês e não cair no vermelho, né? Não fechar o mês no vermelho. Certamente. É hábito. Hábito. Hábitos e controle, entendeu? E você tem que ir colocando isso na sua vida, cedo ou tarde.
Se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, você Mas vai sabe- ter que fazer. Sabe por que as pessoas perdem o controle? Por quê? Porque não tem objetivo. Uhum. Se ele tem um objetivo, eu quero pagar minha dívida, por exemplo, eu quero zerar meu cartão de crédito, ou eu quero simplesmente fazer uma viagem nas minhas próximas férias, que faz 10 anos que eu não faço. Tá, de onde eu vou tirar dinheiro? Não tenho dinheiro extra, então vou tirar do que eu tenho. Então, onde é que eu vou economizar? Então, começo a direcionar minhas ações para fazer com que sobre para ir para um objetivo. Então, quando eu tenho esse objetivo, ajuda bastante, muito. E sem contar que, assim, é saber o que eu quero. Então, sabendo o que eu quero, eu vou conseguir. Não é assim, não vou deixar de fazer minha viagem porque eu não tenho dinheiro. Não. De onde é que eu vou tirar o dinheiro, economizar, para arrumar dinheiro para minha viagem? A pergunta é essa. Então, você acha de onde tirar o dinheiro? Quando a gente não tem objetivo, qualquer caminho serve, né? Certo, Tanto qualquer faz, caminho. tanto faz, Tanto né? faz. Tanto faz. Ah, vou fazer isso porque isso aqui me dá prazer, não é isso que eu quero. Não tenho algo que... Ah, eu quero ir para a faculdade, quero fazer uma faculdade particular, quero fazer uma viagem, quero fazer um intercâmbio, quero comprar uma trocar minha televisão, estou precisando fazer, quero uma festa de aniversário que eu nunca tive, vou fazer 50 anos, quero uma festa. Não importa. Sonho é de cada um, é individual. O que é sonho para um, não é para outro. Então, assim, você tem seu sonho, lute. Você consegue. Consegue, eu já vi pessoas fazerem milagres com pouco dinheiro. É impressionante. Aquela dica que você já repassou até aqui no nosso programa, pega as moedas quando chega ali no final do dia, guarda, vai fazer também uma diferença, né? Faz, Muito é grande. engraçado que assim, essa dica que eu dei na última vez que eu estive aqui, disse assim, mas eu não sei como gastar, não importa, faz o seguinte, é hábito, então chega em casa, esvazia tudo quanto é moeda e joga num cofrinho, põe ele lá no guarda-roupa e vai esvaziando. Com o passar do tempo, você vai ver como ele vai crescer. Ou você pode, se você já está numa fase melhor, faz o seguinte, tudo que eu tiver na carteira e no bolso abaixo de R$5, então cédula de 2 e as moedas, vai tudo para reserva. O tempo passa, você vai evoluindo, bota assim, tudo que eu tiver abaixo de 10, aí você coloca 5, 2 e todas as moedas. É impressionante. E teve um ouvinte, sim, que ele fez isso, seguiu e já me deu um feedback que resolveu e que ele conseguiu juntar no final do ano quase R$500 desse jeitinho. Só daquelas moedas que Só às de vezes moeda, gastava, ele, no às caso vezes- dele, ele estava abaixo de R$10. Aham. Ele chegava em casa, tudo que tinha abaixo de R$10, ele jogava. Ele fez, olha, eu não queria nem saber, botei no canto que eu não pudesse abrir. Quando eu abri, tinha quase R$500. Só o Banco Central que não gosta muito por conta da circulação de moedas, Pois né? é, Quando né? retém essa circulação, mas aí o seu bolso no final do ano, Agradece. né? Vai agradecer bastante. Principalmente Vai poder aproveitar bastante. quando chega janeiro, um mês de grandes despesas, você tem alguma coisa guardada que vai te ajudar nisso aí. Vamos ajudar muitas outras pessoas daqui a pouquinho. Vou pedir licença agora aos convidados, porque a gente vai... Aquela rápida pausa para você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre equilíbrio do orçamento doméstico. E a gente tem uma dica muito especial agora para você que está em casa nos acompanhando e quer ter esse equilíbrio no seu orçamento. A Secretaria da Fazenda aqui do estado de Pernambuco, ela disponibiliza o aplicativo Menor Preço Pernambuco, que tem como objetivo oferecer à população a possibilidade de pesquisar quais os estabelecimentos comerciais que estão oferecendo os produtos com os valores mais baixos. Está aí, você acompanha agora no vídeo, né? A imagem do aplicativo lá, Menor Preço, é uma dica muito valiosa e o sistema desse aplicativo utiliza a base dos preços registrados nas últimas notas fiscais eletrônicas ao consumidor. O Menor Preço ele está disponível gratuitamente para o sistema, né, iOS e também para o sistema Android. Então, em caso de dúvidas, é importante você entrar em contato com o Telecefaz, que é a Secretaria da Fazenda. É o 0800 285 1244, 0800 285 1244 ou através do 31 83 6401. 3183-6401, você pode, se tiver uma dúvida, né, a mais, pode ligar sim nesses telefones. A gente mostra aqui a imagem do aplicativo. Você vai baixar o aplicativo,
Baixando o aplicativo, você vai ver aqui essa imagem. Aqui tem uma prévia mais ou menos como é que funciona esse aplicativo. A gente confere aqui. Menor preço, inclusive a nossa convidada, a Aldineide Rios, ela já conhece sim esse aplicativo, utiliza o aplicativo e ele é muito eficaz, né? Para mostrar aí onde você comprar esse produto com o menor preço, como diz aqui o nome do próprio aplicativo. E é interessante que a hora que você coloca, você vê assim, a diferença absurda de preço do mesmo produto. Você pega um produto de marca, ele pode ou ler o código de barra, ou você digitar. Você coloca e ele diz, os supermercados, ele vê sua localização, os que estão próximos de você, que tem um preço mais em conta. Às vezes é só mudar a calçada ali, né? De um estabelecimento para outro você consegue economizar. Em supermercado, em farmácias também, se é possível fazer essa economia, então... Sim, combustível. Já tem ali o íconezinho. Combustível também aparece tem aqui, né? Você que utiliza muito o transporte individual, se você tem carro ou moto, pode pesquisar aí onde está mais próximo de você, um preço mais até justo, porque né? nem sempre dá para você sair de supermercado em supermercado comparando o preço, porque aí fica caro por causa do combustível. Com o trânsito que a gente tem, o tempo e o preço do combustível, não dá para você sair de supermercado, né? Não vai compensar. E esse vai ajudar muito. Mas se é próximo ali, né? Se o comércio ali é próximo, não economize nas canelas, né? Não. É andar mesmo, é pegar papel e caneta, anotar. Isso Faz não é diferença. vergonha para ninguém. Tem gente que tem uma certa timidez em perguntar, em pedir desconto, e isso não deve acontecer. Não. Tem que barganhar mesmo. Claro, sem dúvida. É lei. Você tem que pedir desconto, tem que negociar. Se você está pagando à vista, vá atrás do seu desconto. Pesquise, converse. Se é feira livre, é mais interessante. Você consegue também, né, na feira livre ter mais desconto, conversar ali com o produtor, que geralmente às vezes está vendendo também aqueles produtos. E muitas vezes ele consegue, do jeito que você barganha com o teu... com o dono da barraca, ele também barganha com o fornecedor. Então, quem tem um poder de barganha melhor, consegue comprar mais em conta e vender mais em conta. Então, isso faz diferença na hora de você pesquisar. Uma barraca e outra tem produtos muito semelhantes, com preços bem diferentes. Tem a hora da xepa também, né? Está já finalizando ali o momento daquela feira, então o que sobrou ali, eles conseguem fazer um preço mais legal, mais interessante, você consegue ter um desconto maior. Com toda certeza. Tem que ter vergonha não, tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que pedir desconto. Vergonha de ficar endividado. É verdade, porque ficando endividado, você sim vai ter vários problemas, né, André? Muitos. Sim, sim. E assim, o próprio ato de você ir ao local, pesquisar, né? E você fazer esse trabalho mesmo de pesquisar, de olhar onde é que está mais barato, você já começa a conhecer os preços. E isso é importante, né? Para quando você chegar em um determinado lugar, você não cair numa armadilha, porque você não sabe qual é a média de preço de um determinado produto. É verificar também se às vezes compensa, né, comprar em atacado, você estocar um pouco aquelas mercadorias, ou então dividir ali com várias pessoas da família, todo mundo vai junto, compra uma caixa, pronto, de leite em pó, por exemplo, compra ali o fardo, né, e divide entre os membros da família, isso também ajuda. Algumas vezes sim, nem sempre, porque o que acontece? Muitas vezes você compra no atacado porque o produto está com preço bom e você termina ficando com ele estocado em casa. Você tira dinheiro de onde não tem para fazer o estoque, porque teve aquela ideia de economizar e às vezes pode perder por prazo de validade ou por ser um produto perecível. Hoje, o índice de mercadoria, de produtos que são perdidos, chega a quase 40% dentro de uma casa. Isso é muito elevado. Isso seja um pedaço de carne que ficou, seja um pedaço de verdura que ficou estragado lá na gaveta, porque você foi colocando outros em cima e foi ficando aquela sobra, seja porque você fez o feijão, não quero mais esse feijão, quero um feijão mais novinho, faço outro, é que ele termina perdendo, você não reaproveita, fazendo, por exemplo, uma sopa. Então, assim, às vezes comprar muito, você termina gastando, perde, perdendo. Porque o desperdício realmente é muito elevado em todos os níveis da sociedade. Então é mais uma vez falar naquela questão do hábito, né? Mudar alguns hábitos, não desperdiçar muito os alimentos, né? Colocar no prato ali só o que você vai consumir e estocar só o que tem, né? O prazo de validade ali, esse prazo mais estendido, porque senão você vai perder dinheiro, vai colocar dinheiro ali no lixo, não é verdade? Literalmente. Exatamente. Outra coisa interessante que alguns supermercados, André, quando a gente vai, tem uma seção assim onde os produtos estão mais baratos, porque
o prazo de validade, esse aí é mais curto, né? Está próximo de vencer. É interessante fazer esse tipo de compra ou não? Tem que também parar, analisar, será que eu vou consumir até aquela data? Seria mais ou menos assim o pensamento para compensar a compra do produto mais barato? Exato, a gente precisa ver se a gente realmente precisa. Porque às vezes é um impulso, exato, né? você chega e vê um determinado produto e você vê só porque ele está com um preço baixo, aí você vem no impulso de comprar, entende? Inclusive, campeão de fazer isso agora é a internet, né? Sim. A internet está mudando o nosso padrão de consumo de uma forma assustadora. Então, É verdade. Entendeu? É um negócio assim assustador. Em termos de supermercado, um hábito que nós, da população, nós não temos é fazer o cardápio. Porque na hora que eu crio o cardápio da semana, da quinzena, eu vou comprar produtos direcionados, eu vou comprar só o que eu vou precisar e não vou desperdiçar. Então, vou ter cardápio variado, vou ter variedade nutricional e vou gastar muito menos. E posso, inclusive, utilizar os produtos de estação. Não vou comprar, vou comprar e vou pensar no que fazer. Não, inverta. Primeiro pense no que vai fazer e depois compre. Que aí você compra menos e compra direcionado e com qualidade. E uma dica infalível também que eu aprendi desde criança: nunca ir ao supermercado com fome. Vai comprar, né? Você vai comprar o que precisa e o que você queria consumir naquele exato momento. Aí vai aumentar, né? De vez de ser um carrinho, serão 2 carrinhos ali no final das compras. Com toda certeza. E criança, não é um bom companheiro para supermercado, porque eles têm uma visão diferente, querem aquelas coisas de marca, de chamar atenção, do que ouviu falar, que é salgadinho, que é... Então, compra, com mas personagens, com né? personagem, coisa só que colocar sai o mais personagem fica 30% mais caro. Pois é, então são essas coisas que fazem diferença. São os supérfluos, né? São. E com crianças, misericórdia, vai aumentar demais, né? Vai aumentar demais. O final ali do carrinho, né? No final de passar ali no caixa, não vai fechar, não vai bater a conta. Pois é. E não batendo a conta, né? Várias despesas, né? E você acumulando, vai gerar, né, essa inadimplência, você vai ter o nome negativado, terão algumas consequências. Mas vamos trazer dicas para quem já tem dívidas, o que pode ser feito para tentar ter mais tranquilidade e conseguir quitar essas dívidas. Temos algumas explicações aqui, são tópicos, na verdade, vocês vão analisar e vocês vão trazer como é que a gente faz isso aqui na prática, para quitar essas dívidas. Para quem já tem dívidas, então é interessante você focar em quitá-las, nunca pensar em fazer outras. Seria mais ou menos assim, eu, enquanto leigo, trago essa informação, não fazer novas. Mas de que forma eu vou quitar se eu estou com um orçamento ali apertado? Primeiro ponto é você saber qual o tamanho da sua dívida. O que é que eu devo? Então, eu posso trocar, quando eu digo assim, eu não vou fazer uma nova dívida para quitar. Quando essa regra, por exemplo, eu fazer um empréstimo parcelado com taxa menor ou um consignado para pagar o cheque especial ou o cartão, nesse caso vale a pena. E muitas vezes o que dá o desinteresse, aquela impressão que não vou conseguir quitar nunca, é porque você quer ver eliminada. E como você acumulou durante muito tempo, não é fácil eliminar da noite para o dia, porque acumular dívida é rápido. É verdade. Quitar é muito lento. Mas o que você pode fazer? Que normalmente é uma estratégia que eu uso. Primeiro, veja o quanto você deve esse mês. No final do mês, que faça a sua estratégia, veja onde é que você reduz e quita alguma coisa. No final do mês que vem, você está devendo um pouco menos, então você já deu um passo para o final dessas dívidas. E assim vai eliminando mês a mês. Com o passar do tempo, você vai zerar. Então, porque muitas vezes eu vou aumentando. Eu não vejo por que causou esse problema, por que causou? Porque eu sou compulsivo, então isso faz diferença. É focar, né? Ter aquele objetivo. Ter objetivo. Né? Você tem aquela meta a ser traçada, você tem que alcançar aquela meta, você vai se esforçar, né, o bastante para poder quitar, porque se você não quitar, tem as consequências. Reduzir de um mês para outro já é uma vitória. Eu não quitei, mas eu reduzi. E se eu insisto, né, em não mudar esse hábito, eu tenho que arcar com as consequências. Além da falta do sono no final da noite ali para dormir, quando você tem várias dívidas. Traz o que mais para a pessoa que está em casa nos acompanhando? Quem tem muito débito? Como a Aldinei comentou, tão importante quanto a gente saber quanto a gente deve é para quem a gente deve. Né? Verdade. Porque uma coisa é a gente dever
onde a taxa de juros é 1%, 1 e poucos por cento ao mês. A outra a gente devê para quem está cobrando 300% ao ano, 400% ao ano. Isso é importante. Tá? Às vezes, exato, a gente pode tentar trocar uma dívida pela outra, desde que a gente não assuma novas. Porque também não adianta, né? A gente vai se livrar de uma e já começar a fazer uma nova, a gente não está fazendo nada. Né? Exatamente. Não vai adiantar. E além dessa dor de cabeça, perder o sono porque eu estou cheio de dívida, eu posso perder oportunidades. Por exemplo, eu posso, de repente, sei lá, uma costureira de comprar uma máquina nova financiada para melhorar a produtividade dela e ela ganhar mais, e por ela estar com o nome inadimplente, ela não conseguir. Um motorista que é motorista hoje de aplicativo, que hoje está usando muito para cobrir orçamento, não poder trocar de carro, não poder nem consertar o carro que tem. E assim, várias outras coisas. Você não poder dar novos passos porque está endividado. Então vamos ao outro tópico aqui, outra dica interessante para você que está em casa e quer, né, de uma vez por todas quitar essas dívidas. É bom você concentrar os vencimentos das parcelas no início do mês, que é quando você vai receber o dinheiro e vai poder pagar, né? Porque quando deixa mais para frente, tem um juros se você atrasar. Então como é que a gente explica aqui esse tópico? Concentrar os vencimentos só no início do mês. Pode se embaralhar também, ter tanto boleto chegando que você não sabe mais a data, aí termina perdendo prazo e vai acumular dívida também. É mais ou menos assim esse tópico que a gente explica para quem está em casa? Também. Também. Na realidade, não é concentrar no início do mês, concentrar junto do salário. Concentrar junto com os seus recebimentos. Quem tem recebimentos, algumas empresas pagam quinzenal ou semanal. Então, separe junto desses, divida. Ó, essa semana vai ser para pagar, essa semana vai ser para fazer a feira. Então, assim, não é concentrar no início do mês, mas concentre junto dos recebimentos. Que aí você realmente evita juros. Acumular, né? E evita também no final do mês querer fazer sorteio dos boletos com os amigos. Isso aí não funciona. Não. Isso aí não rola não, né? Não, André? ninguém está aceitando mais. Não está aceitando nenhum boleto não por aí? Eu não conheço, não. Não sei porque as pessoas não estão mais aceitando isso. Não é? Uma gentileza, Uma né? gentileza, ninguém Mas, aceita mais. brincadeiras à parte. É verdade. Assumiu a dívida, você vai ter que honrar. É o seu nome que está em jogo e você precisa pagar essa Lembrando dívida. que assim, não é porque não chegou o boleto que você não tem que pagar. Assumiu a dívida, tem que pagar, independente de chegar o boleto ou não. A dívida vá atrás e pague. Vamos ao outro tópico, a gente mostra aqui também algo muito interessante, é uma outra dica para você que tem dívidas. É importante que você poupe o quanto possível, né? O que for possível, faça essa poupança. E a gente deixou a pergunta em aberto, né, para responder se eu vou poupar na conta poupança mesmo, eu deixo em casa debaixo do colchão, ou eu faço uma aplicação, se eu conseguir poupar, de que forma eu faço para que seja interessante para mim? Em termos de, nos referindo à questão da dívida, eu acho que o primeiro passo é quitar a dívida. Porque não adianta a gente partir para uma aplicação de poupança, de tesouro e qualquer outra coisa que seja, se a gente está pagando juros altíssimos na outra ponta. Então, não faz o menor sentido. Eu tenho poupança ali, mas tenho uma dívida muito mais cara ali. Eu não estou fazendo nada, muito pelo contrário. Né? Então, é mudar o hábito, não fazer novas dívidas e priorizar quitar. Tem que ter Depois a gente vai pensar em investir. Isso é a regra mais básica. Primeiro, pague suas dívidas para você poder guardar. Tenha reserva de emergência para não aparecer novas dívidas e pague-se primeiro. Essa é a regra de ouro. Se você for guardar quando sobrar, sobra nunca. Nunca sobra. Porque nós fomos educados para gastar. Então, assim, se a gente tem dinheiro na mão, a gente vai querer gastar. Então, assim, é importante, primeiro você guarda. Depois, pode ter certeza que você vai ajustar seu orçamento ao que sobrar. Porque se for inverso, não funciona. Não funciona e não tem sobra. Vamos a outras dicas agora. Agora é o inverso. Para quem não tem dívidas, é importante você ficar atento aqui, o que vamos trazer de informação. Criar uma meta de poupança mensal, isso aqui é muito importante, que seria se pagar, que você falou? Pague-se primeiro. Pague-se primeiro. Quem é a pessoa mais importante? Você. Você. Então, primeira coisa, deixe sua reserva. Tantos por cento ali. Seja para sua viagem, seja para sua faculdade, para um curso de pós. Para o casamento. Seja para o casamento, para a sua festa de aniversário, seja para trocar de carro, não importa para que seja.
ou para a sua aposentadoria, que a gente não pensa no futuro. Verdade. Então- Falta muito dessa educação financeira, né? Falta. As escolas Muito. podem mudar também essa realidade? Só cabe à escola ensinar? Ou os pais também podem pesquisar e ensinar a educação financeira ainda na infância, André? Olha, eu acredito que a educação mesmo se dá em casa. A escola vai nos ajudar a trabalhar alguns pontos, mas a educação vem de casa e principalmente se tratando de criança é com exemplo. É verdade. Então, se a gente tem um discurso de um lado e no outro a gente faz exatamente o contrário, a criança observa aquilo e não vai dar o valor que precisa ser dado. Tem que ser faço o que eu diga e faço o que eu faço. Quantas vezes Exatamente. a criança diz assim, vou comprar isso, não tenho dinheiro, usa o cartão. É A verdade. própria criança diz. Já sabe que ali é uma extensão, É né? uma Que é uma extensão, possibilidade. que há- É muito caro, mas o cartão de vida, a criança ainda Bota no fala ca- isso. Ainda diz assim, bota no cartão, Se brincar, fala até o número de parcelas, né? por aí. Bem assim. Vamos aqui a outro tópico para você que não tem dívidas. É importante você encarar a poupança mensal, né? Encara a poupança mensal como mais uma de suas despesas, que é o Pague-se Primeiro. que Exatamente. você falou Coloca pra gente. uma parcela. Existe hoje muitas facilidades nos bancos que é aplicações automáticas. Que você pode, entrou seu salário, já faz logo uma aplicação. Pode ser uma previdência privada, pode ser uma poupança, pode ser um tesouro direto, mas assim, faça, coloca assim, no dia do salário, vou colocar esse valor R$100, aplicação automática, então você sai que você nem percebe. Nem percebeu ali, né? Não vai fazer falta se você tem essa educação financeira. Se você investe, você já tem controle de todos os seus gastos. Já começa. Uhum. E pode ser, depois se adapta. É igual o formato da água. Se adapta a qualquer recipiente. Ela pega o formato da recipiente. O tópico seguinte fala sobre a cada compra não planejada, mande aí 10% para a poupança. Tá bom 10% se você for fazer a compra ali planejada? Isso é aquela história da punição, né? De você, esse é o castigo que você se dá. Tirar o peso da consciência. É tirar o peso da média, né? consciência. Eu seria mais drástico. Bota se gastou compulsivo, bota o mesmo valor na poupança. Misericórdia. É. Então, Né? O castigo tem que ser bem dado. para poder aprender, Para né? poder aprender. Vamos aqui a outra tela, dar sequência aí nessas dicas para você que não tem débito. Recebeu dinheiro extra, guarde. Isso aqui parece ser simples, né, André? Mas na prática, guarda Pois todo é. o dinheiro, se tiver um dinheiro ali extra a ser recebido. Como pronto, R$500 do FGTS agora. Pois é o que eu estava até conversando com o Aldineide agora. O que a gente percebe é que as pessoas tentam antecipar, sabe, os sonhos, as vontades, então quer tudo agora, né? Tudo- Reflexo da nossa sociedade, né? Exato, você quer tudo agora Tentar e aí imediato. você entrou ali na internet, você acabou de receber o FGTS, entrou na internet, já vai quer ter lá comprometer tudo. O que é que eu vou um fazer com monte de ele? propaganda das coisas que você andou pesquisando nos sites e a tentação é muito grande, né? Quantas pessoas já não gastaram o FGTS, que vai entrar, não sabe quando, mas já gastou? Quantas pessoas já não gastaram o 13º É do verdade. final do ano? Anteciparam a restituição de imposto de renda? Então, assim, tudo que vem extra, as pessoas já gastam com antecipação. Já comprometem ali, Já né? comprometem. É. E quando vem aquele dinheiro que seria um plus, evapora. Foi-se embora, Foi né? embora. Uhum. Às vezes ainda gasta mais do que esse plus que vinha. Pois é, né? usa ele como entrada É e, verdade. e financia faz o novas resto. dívidas, financia o Em resto. suaves parcelas. Em suaves parcelas. Criar uma reserva de emergência, a gente já falou sobre esse tópico, né? Você não tem dívidas, crie, porque pode ser uma necessidade de você comprar uma medicação mais à frente, teve um acidente ou algo parecido, você também usar esse fundo de emergência. Tem uma coisa bem interessante, que é você assim, não coloque muito próximo de você, muito fácil de você tirar, não. Se você faça essa reserva de emergência em outro banco, para você, e nem com cartão que você precise ir lá sacar, porque isso dificulta de você, daquele impulso, vou gastar, vou tirar de lá. Então, de você achar que é emergência, quando na verdade não é. bote distante, impulso. tire do seu dia a dia, tire da vista, dos olhos. Exato. Existem algumas dicas que se dão em relação à reserva de emergência, que é, por exemplo, você ter ali mais ou menos 3 ou 6 meses, né, do seu salário. Porque a gente também não sabe como é que a economia vai continuar se comportando. Então,
Imagine se você tem uma dificuldade e daqui a pouco você perdeu o emprego. Então, só vai se acentuar. É verdade. Então, a reserva de emergência é muito importante. 6 meses dá para você respirar, né? E recomeçar. Isso, então, dá ideal para 6 você meses de salário, o valor. tentar Se tiver se mais, reorganizar. melhor. Quanto mais, melhor. Pois é. Claro. Esse fundo de Não é emergência. ficar preso só ao seguro-desemprego. Uhum. E que essa reserva seja assim. Se não usar, ótimo, maravilha. Melhor ainda. se não Melhor usar. ainda. Uhum. Mas hoje muitas pessoas perdem o emprego e ficam quase um ano. O seguro-desemprego Exato. não Não vai cobre durar um ano. tanto. Uhum. Isso porque ele pode demorar a sair. Também tem esse detalhe. E a gente vai fazer o quê para pagar as contas? As contas vão chegar, Vão né? chegar. Lógico. Você não vai ser perdoado das dívidas De por jeito conta nenhum. de um problema que você teve, né? Mesmo sendo um problema eventual, a conta vem, tem o vencimento ali, e tem um juros se você não quitar na data que foi prevista. E você sem emprego, cada moedinha fora que sai assim os juros, cada despesa extra pesa. Faz a diferença. Faz a né? diferença. O último tópico fala sobre o cofrinho, que a gente também já adiantou, né? Antecipamos esse cofrinho. Você que está em casa pode fazer, e com os filhos também, para que no final do ano, se ele quer algum presente que tem um custo mais elevado, ele vai ter a noção, né, de poupar. Aí já faz parte da educação financeira. Começa não faz? primeira lição. É o cofrinho. Junte dinheiro para suas conquistas. E o cofrinho é ótimo dar de presente. Tem cada cofrinho lindo hoje em dia. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações para você que está em casa, quer equilibrar esse orçamento doméstico. Vamos trazer outras informações daqui a pouquinho. Você também já pode mandar a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Escreva aí sua dúvida. A gente vai ler daqui a pouquinho. Vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a gente volta agora para deixar você que está em casa com água na boca. É hora da receita do dia e hoje vamos aprender a preparar um arroz carreteiro. E quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar um arroz carreteiro, prato bastante típico do sul do Brasil. E sabe por que ele tem esse nome? Porque os carreteiros da época, que transportavam cargas por todo o país, ao parar, preparavam esta refeição no almoço ou no jantar. E o legal é que, como tem carnes, torna um prato único. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então pegue papel e caneta e anote tudo o que vai precisar. Para a receita de hoje, você vai precisar de 5 xícaras de arroz refogado, uma cebola picada, 2 dentes de alho picados, meia xícara de bacon picado, meia xícara de carne de sol dessalgada, cozida e desfiada, meia xícara de calabresa em cubos, um tomate picado, 2 xícaras de queijo coalho em cubos, cheiro verde. Essa receita é bem fácil de fazer. Numa panela eu vou colocar o azeite e o alho para dourar e em seguida eu vou acrescentar o bacon. Depois é só misturar todos os demais ingredientes. Depois de colocar todas as carnes, eu vou acrescentar o tomate, colocar um pouquinho de pimenta do reino,
acrescentar um pouquinho de cheiro verde. O restante eu vou deixar para decorar. E vamos misturando tudo. Aqui eu tenho arroz refogado que já está pronto. Eu vou colocar as carnes aqui dentro para misturar tudo. Vou acrescentar o queijo coalho em cubos. E vamos misturando. O arroz já está pronto, agora eu vou pegar uma panelinha para servir. Vou finalizar com um pouquinho de cebolinha. E um pouquinho de cheiro verde. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Receita Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica bem prática aqui no nosso programa. Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Lá você vai encontrar o vídeo, aperta o play lá e você vai encontrar a receita completinha. Mais uma vez a gente agradece a Luciana Luna. E a gente segue aqui com o programa porque tem mais coisa boa. A partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir muitas oportunidades de trabalho. Olha só, 2 vagas para eletricista, 20 oportunidades para eletricista, 20 vagas para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.400 é o salário, são 20 vagas para eletricista. Vamos a outras oportunidades. Na sequência, a gente confere 2 vagas para lanterneiro de automóveis, 2 vagas para a função de reparação, 2 vagas para lanterneiro de automóveis. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.200. Vamos a mais vagas de emprego. Próxima oportunidade, vamos conferir uma vaga agora para assistente administrativo. Uma oportunidade. Superior completo é a exigência, a experiência não exigida, o salário é de R$ 1.500. E a gente lembra que essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência, uma vaga para assistente administrativo. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são da Agência Estadual do Trabalho. O telefone para contato da Agência Estadual é o 3183 7065, 3183 7065. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E agora a gente segue aqui, vamos falar mais sobre como equilibrar esse orçamento doméstico. Temos muitas participações, muita gente aqui elogiando os convidados, agradecendo pelas dicas que foram repassadas até o momento. Tem muita gente respondendo aqui a nossa enquete, falando que tem, uma preocupação em monitorar o gasto para equilibrar o orçamento e pagar tudo em dia. É o que deve ser feito, né? Você deve ter ciência que você vai gastar somente o que você recebe, ou menos do que você recebe. O ideal seria menos. Até 60% dá para você comprometer esse orçamento. O que sobrar, um fundo de emergência, uma aplicação, guardar na poupança, mesmo não rendendo muito na poupança. É vantajoso fazer isso, André? Olha, digamos que a poupança agora está um pouco menos, mas assim, digamos que seja o primeiro passo, né? O ideal para quando a gente vai falar de investimento é estude. Então, procure se informar, leia mais sobre Tesouro Direto, leia mais sobre outras aplicações. Entende? Existem outros papéis que são muito mais vantajosos,
mas que precisam de um pouco de atenção de quem quer começar nesse universo. Aí um consultor financeiro pode ser um profissional muito bom para ajudar essa pessoa. Pode ser o consultor financeiro. É importante saber que a internet está muito rica de informações. Nos sites do Banco Central, no site dos bancos, tem todas as informações que você precisa. Como a André disse, estude, vá atrás. Ah, mas a poupança está rendendo pouco, não vou aplicar. Quando eu aprender Tesouro Direto, eu invisto. Esquece isso. Bota na poupança, não sabe? Põe na poupança. E vai estudar, e daí você vai direcionar para outro investimento. Exatamente. Temos aqui as participações, vamos ler agora algumas perguntas. Essa pergunta chegou lá de Olinda, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: há uma recomendação, né, de esperar, por exemplo, juntar bastante roupas. Aqui do lado da casa, né, do dia a dia. Há uma recomendação em esperar juntar bastante roupa para passar, né, essa roupa no ferro de passar de uma única vez. Isso, vocês têm conhecimento se ajuda ou não a economizar no final do mês essa conta de energia? Fazer tudo de uma vez do que fazer fracionado? Sim, por quê? O que ajuda? Porque o ato do ferro esquentar, ele já tem um consumo muito de energia. E você pode começar a passar, isso é dica de dona de casa, você estica as roupas na tábua de passar e vai botando todas em cima, vai começando. Passar de cima. E as de baixo, quando você for, você já vai perder menos tempo, já vai estar quase lisa. Então, isso realmente facilita. É muito interessante. Outra pessoa pergunta aqui em relação ao cheque especial e o cartão de crédito. O que a gente poderia dizer sobre o cartão de crédito e o cheque especial? Pode-se viver sem usar o cartão de crédito e o cheque especial? Pode sim, com certeza. Depende da forma como você usa. Como até mesmo você comentou, Valdson, o problema é que as pessoas usam o cartão de crédito como uma extensão de renda. Entende? Então, assim, ele pode ser um aliado, né? Então, cheque especial eu não aconselho, tá? Mas o cartão de crédito, ele pode ser um aliado sim, desde que bem utilizado. Porque, por exemplo, você pode comprar alguns bens de um valor maior, que você não teria o valor para pagar à vista, né? Então, você pode adquirir desde que você não compre vários bens que acumulem várias parcelas. É engraçado, tem pessoas que dizem assim, eu não consigo de jeito nenhum sobreviver sem cartão de crédito e sem cheque especial. Aí a vida dá voltas, as pessoas ficam endividadas e tem que renegociar. E quando renegocia, cancela tudo. Ela fala, não é que eu consegui? Que eu consigo sobreviver? Agora, precisa ser da maneira mais dura? Não. Bem que poderia ser da maneira mais fácil, né? Não gasta tudo agora para poder tirarem de você e você ter a opção de você mesmo parar de usar. Vou usar quando eu precisar e não quando cortarem de mim. Tem outra pergunta interessante, né? A pessoa quer saber quais as dívidas mais difíceis de quitar, levando em consideração os juros, por exemplo. As mais difíceis hoje de quitar. Todas são difíceis? Mais Tem difíceis, um grau de dificuldade? Mais difíceis eu considero como o cartão mesmo e o cheque especial, porque ali é juro sobre juro, né? Então, quando você paga o mínimo e já vai tocando para frente, e ali ele já está incorrendo ali 20% ao mês, 18% ao mês. Daqui a pouco é como dizem, né? Vai virar uma bola de neve. Poxa, todo mundo já sabe disso. Vira a bola de neve, depois vem a avalanche. Exato. Aí vem a avalanche, aí você lá vai, segue para fazer as mesmas coisas. Vai lá renegociar, tentar baixar a dívida, ou então tentar adquirir uma dívida mais barata para poder pagar aquela mais cara. E uma coisa assim, volta àquela anterior, posso viver sem cheque especial e sem cartão de crédito? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de liquidar o cheque especial, porque se ele fosse olhar o que ele paga de juros, ele paga todo mês um valor alto, porque a taxa é elevada, e continua devendo a mesma coisa. Se ele fizesse um parcelamento disso aí em 12 vezes, ou até que em 24, mas que um dia vai terminar, ele consegue. Mas aí tem aquela história, teria que cancelar o cheque especial. Aí diz assim, não, fica inseguro sem um cheque especial por perto. E numa emergência, o que eu faço? Mas sobrevive. Quando você tira esse gasto extra, e você vai chegar um dia a esse final, e aquilo vai virar renda para você. Então consegue. Vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, nossa enquete, e agora a gente vai conferir o resultado. A pergunta foi bem simples. Você costuma pesquisar bastante antes de fazer uma compra?
Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 61% disseram que sim, que tem esse hábito de pesquisar bastante antes de comprar. 39% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou. E se você não pesquisa, passe a pesquisar, que tem muitas vantagens. Reta final agora para agradecer aqui aos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no programa. Aldineide Rios, consultora financeira. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada mesmo pelo convite, porque é compartilhando informações que a gente vai ajudando as pessoas a se endividarem menos. E estando menos endividada, termina ficando mais feliz, dormindo com mais tranquilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Valdson e André, pela parceria aqui. Muito obrigado, volto mais vezes. Também queria agradecer ao André Moraes, ele que é economista e conselheiro do Corecon, Pernambuco. Muito obrigado. Último recado, à vontade. Bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre que for possível, podem contar com o Corecon, né? Educação financeira é uma coisa que a gente preza muito e a gente sabe que cada vez mais a gente precisa, né? Toda vez que eu venho aqui a gente aborda sobre esse tema no programa, mas a gente vê que ainda é uma coisa que as pessoas precisam muito, tá? Então podem contar conosco, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esquece, amanhã a gente tem um novo encontro ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!